Maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do podcast Vida de Terapeuta. E hoje estamos com a Sara, que é pneumologista, não é pulmonologista, não é pneumonologista, é pneumologista. E obviamente vamos falar de respiração. E eu vou avançar para aqui porque estou desertinho para falarmos destes temas. Sara, James Nestor, um jornalista que escreveu um livro muito conhecido, talvez o livro mais conhecido que existe sobre a respiração funcional assim para o comum mortal, não um livro técnico. Ele fez um estudo, e este estudo não é um estudo que está publicado, é um estudo que ele pagou para lhe fazerem a ele e a outro amigo. Portanto foi um autoestudo basicamente, onde teve 10 dias com o nariz completamente tapado, ok? E foram 10 dias e ele a partir dos 4 dias começou a ficar com hipertensão grave. Ele era um adulto saudável, começou a ficar com hipertensão grave, começou a ficar com a apneia obstrutiva do sono, começou a ficar com muito cansaço, muita irritabilidade, os níveis de ansiedade dispararam. Exercício físico era muito mais complicado de fazer, ele não tinha energia, tinha uma data de problemas de sono, obviamente. E começou a ressonar. 10 dias depois, ou seja, terminou esse estudo, e eles depois tiveram os 10 dias seguintes só a respirar pelo nariz e reverteram todos os efeitos. Porquê é que isto acontece e como é que a nossa respiração tem tanto poder? Ora bem, obrigada pelo convite antes de Ora, mais. essa. Eu não li esse livro, mas essencialmente daquilo que eu posso explicar fisiologicamente, uma pessoa que uma respiração pela boca tem algumas desvantagens. Essencialmente é suposto nós respirarmos pelo nariz. O nariz tem muitas funções, nomeadamente ele aquece o ar, umidifica, há a libertação de óxido nítrico, também depois ajuda a vasodilatar os nossos vasos sanguíneos nos pulmões e a ajudá-los a absorver mais oxigênio. Isso. Além disso, a resistência quando a respiração é feita pelo nariz é maior, então faz com que o ar entre mais devagar. Isso também é vantajoso em termos de eficiência respiratória, por assim dizer. E o que eu acho que aconteceu nesse caso, embora mais uma vez eu não li o livro, ao obrigar-se a respirar pela boca, em termos de sono também há uma desvantagem. Há a queda da língua, ok? A colapsabilidade faríngea é maior. Então, no fundo, eu acho que esse autor, ele como que induziu uma apneia de sono a si próprio, por assim dizer. Por estar a forçar-se a respirar pela boca, não é? Sim, exatamente. E se tu pensar, já há uma coisa engraçada que é quando nós estamos constipados, dormimos super mal, ou não? Exato. Já tiveste com o nariz tapado? Sim. É horrível, não conseguimos dormir. Portanto, aí também acabamos por simular um bocadinho o que aconteceu com ele. E na apneia do sono, disso os pneumologistas entendem muito. Certo. Essencialmente, nós não conseguimos dormir bem. Se efetivamente tivesse sido isso que aconteceu, há paragens respiratórias, por assim dizer, há obstrução da via aérea ou quase obstrução. Eu acho que ele teve 40 por noite em média. Pronto, eu gostava de ler esse livro, fiquei com vontade de o ler. Portanto, eles fizeram mesmo um estudo de sono, pelo que me estás a dizer, e efetivamente quantificaram isso. Mas todas essas coisas que descreves são consequências de uma apneia de sono, ok? Nós, quando temos apneia do sono, essencialmente há paragens respiratórias durante o sono, e isso é um problema, não é? Porque nós não estamos a respirar. Então há um sistema de alarmes no nosso organismo, que é uma máquina incrível e que dá conta que o oxigênio está a baixar. Então o que é que ele vai fazer? Vai nos acordar um bocadinho só, o suficiente para voltarmos a abrir a via aérea, ok? Isso leva à libertação de hormonas do stress, à ativação do sistema simpático, aumenta a frequência cardíaca, aumenta as tensões arteriais, e isto repetido, que nos doentinhos que eu vejo habitualmente ocorre ao longo de anos, acaba por induzir hipertensão arterial, que até pode acontecer em pessoas jovens, a hipertensão secundária. Não conseguem descansar, ok? Acordam cansadíssimos, irritados, ansiosos, dá alterações do humor. E aí estamos a falar porque, como o corpo está sempre em stress, tem sempre níveis altos de cortisol? Sim, tem a ver com isso, sim. Libertação de hormonas de stress, inflamação, aumenta o risco cardiovascular. É uma causa também de acidentes de viação, porque as pessoas adormecem ao volante, basicamente, estão muito cansadas. Pronto, portanto, no fundo eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu. Não sei se ele já tinha predisposição para isso ele ou não. Tinha alguns problemas respiratórios.
mas ele no geral era um adulto saudável. É um homem, os homens têm mais risco de apneia de sono. Não sei se tinha excesso de peso ou não. Eu vi umas fotos dele e ele parecia-me parecia que tinha excesso de peso? Não. Não tem. Parecia-me ok. Não, ele é ok. Ele faz surf e coisas do género. Ele é saudável, é super ativo. Pronto, no fundo acho que pode ter sido um bocado isso que aconteceu. Ele passou a dormir pior, não é? E bom, pelos vistos eles quantificaram mesmo uma apneia do sono e todas essas consequências são bem conhecidas dessa patologia. Aquilo que é engraçado é ele teve que convencer outra amiga também a fazer isso para obviamente ter a certeza que não era um caso específico e que acontecia também ao amigo. E foi exatamente igual. Certo. Exatamente igual. Embora só diz. Uma amostra de 2 pessoas em ciência não é muito grande. É zero, não vale. Mas não deixa de ser interessante, não é? Não deixa de ser curioso. É certo, eles quantificaram, não é? O estudo foi feito em Stanford. Sim, portanto, eu até confio no rigor daquilo que foi feito. É uma grande universidade e centro Mas então, científico. O que tu estás a alegar de algum modo é que a razão pela qual houve efeitos tão graves em tão pouco tempo tem a ver com a parte mais de respirar pela boca durante o sono? Diria que sim. Curioso. Embora durante o dia também não ajude, também não é bom. Sim, também não é bom porque é uma respiração menos eficiente, não é? E tipo, essa função das fossas nasais está... não acontece, não é? Não é realizada, então isso também prejudica, mas efetivamente efeitos da respiração pela boca. Existe alguma evidência científica, por exemplo, em crianças, isso é um sinal clínico, inclusivamente para nós, por exemplo, há um FACIS, que é aquelas crianças que têm adenoides grandes e rinite e assim, que eles estão com a boca aberta, respiram com a boca aberta e mesmo pode haver alterações craniofaciais e dentárias resultantes disso. Em adultos... que eu saiba não existe tanta evidência, mas sim, efetivamente diminui a eficiência da respiração durante o dia e durante a noite, provavelmente em indivíduos também suscetíveis, pode agravar a apneia de sono e com todas essas consequências. Eu também andei à procura de alguns estudos sobre população adulta e de facto não há grandes coisas, mas achei curioso, houve um estudo que foi feito, eu acho que houve um no Brasil e acho que também houve um em Portugal, curiosamente, e que mostrava que 50% das crianças respira pela boca. O que eu achei assustador. Isso é muito, lado, sim, de é facto. muito não vi mesmo, esse estudo, mas eu depois até te posso mandar. Achei aquilo um bocadinho assustador, mas também nós podemos inferir, obviamente que é limitado o nosso conhecimento, mas podemos inferir que então 50% das pessoas no dia-a-dia têm essa tendência também, não é? Porque se as crianças estão assim, em princípio quando se tornarem adultos não vão corrigir. O que é que não sei, depende. Que é assim, existem algumas doenças que podem fazer com que respires pela boca de forma crónica, nomeadamente se tiveres obstrução nasal, rinite, adenoides grandes certo, bora discutir isto, porque uma das coisas que eu também tenho visto com a minha formação em coisas do género é que normalmente as pessoas que têm obstrução nasal forte, muitas vezes por causa de rinites e coisas do género, normalmente quando treinam muito para voltar a respirar pelo nariz, essas condições melhoram. Isto faz sentido? É assim, mais ou menos. Se realmente eu também eu conheço alguma evidência nesse sentido de se te obrigares a respirar pelo nariz ou melhor, se tu respirares pela boca podes agravar a obstrução nasal. Não consigo muito bem explicar porque é que isso acontece, mas se tu efetivamente tiveres uma patologia inflamatória é difícil de explicar isso, porque o que acontece na rinite é que, por exemplo, a rinite é a inflamação da mucosa nasal, certo, que ocorre em resposta normalmente a um estímulo, por exemplo, clássico, os pólenes, Tu expões, se eu não tiver rinite, eu exponho-me a pólenes, não acontece nada, todos contentes, vamos continuar. Se eu tiver rinite alérgica, por exemplo, a pólenes, eu respiro esses pólenes e o meu nariz vai responder de forma exagerada a isso, produzindo substâncias inflamatórias que vão fazer com que a minha mucosa inche, que fique mais espessa, e então obstrução, não é? Certo, obviamente. E liberte muco. Ou seja, eu não estou a ver como é que obrigar-me a respirar pelo nariz vai ajudar a melhorar isso, percebes? Essencialmente eu tenho que tratar a inflamação. Vou tentar alegar aqui uma coisa e tu vais-me dizer se isto faz sentido. Dióxido de carbono em bons níveis é vasodilatador também, certo? Sim. Então eu acho que a alegação que se faz em relação a isto é que quando tu respiras pelo nariz tu mantens melhores níveis de dióxido de carbono. Sim, é verdade. Isto aqui é verdade, não é? Porque tu perdes mais quando respiras pela boca. Exatamente. Sim, é verdade. E portanto
eu acho que a alegação vai fluir tudo muito melhor em termos de sangue, de oxigênio e reduz a inflamação. Mais ou menos. Tu, quando tens inflamação no nariz, até tens vasodilatação também. Ah, é? Sim. Porque essas substâncias inflamatórias é como tu quando fazes um corte, por exemplo, fica vermelho, já reparaste? É a vasodilatação. Para quê? Os vasos ficam maiores para as células que precisam de chegar lá chegarem mais e mais depressa, ok? Portanto, na verdade, um nariz inflamado é um nariz que também está um bocado vasodilatado. Ou seja, eu tenho um bocadinho de dificuldade em explicar isso. Então, mas... Se não houver uma patologia subjacente... Talvez, mas essa não é muito a minha área. Sim, ok. Agora, mas imagina, patologia... então vamos imaginar que eu tenho rinite. Sim. Não há esperança para mim? Em termos de respirar pelo nariz? Fazes medicação e respiras pelo nariz. Algumas mais que outras. Ok. Fazes medicação para diminuir essa inflamação, percebes? Ok, isso faz todo o sentido. Sim, e é muito importante respirar pelo nariz, porque isso está comprovado que as pessoas com rinite têm pior qualidade de vida, mais absentismo ao trabalho escolar, dormem pior. Até portanto, isto é um problema. Estudo sobre isso interessante, que é... Pessoas com rinite tendem a ter tempos de reação piores. Com certeza. E penso que era a memória que também era afetada. Mas isso tem toda a lógica, se pensares, porque elas dormem super mal. As pessoas com rinite dormem mal, mais uma vez, porque não conseguem respirar pelo nariz. É o paradigma, está sempre a bater lá, estás a entender? Só que aí é causado por uma doença. Entendes? Ou seja, essa doença tem tratamento, que é usar medicação intranasal ou outras para tratar aquela inflamação e para fazer com que o teu nariz funcione normalmente, mesmo quando tu estás exposto a coisas às quais ele responde excessivamente. Mas isso significa que tem que ser uma medicação permanente para o resto da vida? Às vezes sim, ou por temporadas. Há algumas outras respostas, por exemplo, se tu imagina que és extremamente alérgico a pólenes, ok? És muito, muito sensibilizado a pólenes, podes fazer uma coisa que se chama imunoterapia específica, que é basicamente, nós damos esses pólenes, tipo, ou um soro desses pólenes em pequeninas quantidades, aquelas vacinas, já ouviste falar, que as pessoas fazem durante uns anos. Exato. E desensibilizam àquilo e depois podes diminuir a terapêutica médica ou mesmo ficar sem necessidade de... Podes desensibilizar, por exemplo. Aí também é uma maneira de não teres que fazer medicação para sempre, eventualmente, se funcionar, não é? Só que é um investimento muito grande, é caro e são uns anos de terapêutica, mas ajuda. Sim, eu acho que depois muitas vezes o erro que acontece é, não sei se tu notas isto ou não, mas se calhar as pessoas ganharam um hábito tão grande de respirar pela boca que vocês curam-lhe o nariz, por assim dizer, e a pessoa continua a respirar pela boca. É possível, sim, eu creio que isso pode ser treinado, não é? E às vezes as pessoas que têm rinite, imagina, tiveram rinite a vida toda, 20, 30 anos, portanto é normal que levem um tempo até se habituar, mas coitadas, elas sofrem um bocado. Sim, claro. É muito... Óbvio. Pronto, eu não tenho rinite, ainda bem, e quando estou constipada, meu Deus, apetece-me arrancar o meu nariz, sinceramente. É horrível ter que estar sempre, não consegues dormir, tens sempre que respirar pela boca. Por exemplo, comer é difícil, se estiver mesmo muito obstruído, tens que escolher entre respirar e comer, não é? Portanto, pode ser realmente muito incomodativo e tem consequências más comprovadas cientificamente, é verdade. Certo. Sim. Portanto, fica aqui dito, respirar pelo nariz, ponto. É importante, sim. Exato. É suposto. No seguimento também deste estudo, eu e tu até tínhamos falado que tu disseste-me isto, mas depois nós acabámos por não aprofundar porque eu também quis guardar material. Hoje, sim. Mas tu tinhas falado, e o James Nestor de algum modo também comprova, que pessoas que têm doenças respiratórias têm maior tendência para desenvolver ansiedade e depressão. Como é que esta ligação acontece? Se puderes explicar um bocadinho melhor sobre isto. É assim, antes de falar das doenças respiratórias, podemos falar das doenças crónicas, que certamente como psicólogo já te apercebeste. As pessoas que têm doenças... Eu não sou psicólogo, no meu caso... eu achava que era... Desculpa, não, terapeuta. Está tudo bem. Sim, eu sou terapeuta, eu formei-me em Inglaterra. Counselor. Exatamente, counselor. Sim, tem um nome mais... Sim, eu gosto de counselor, é fixe. Mas a parte da ansiedade eu trabalho, a parte da depressão não trabalho. Pronto, de qualquer modo, as doenças crónicas induzem imenso sofrimento nas pessoas que as têm, e eu já vou especificar na parte das respiratórias, mas tem um bocado a ver com adaptação a uma nova realidade, perderes qualidade de vida, perderes o controlo sobre a tua vida, porque aquela doença impede de fazer coisas ou não te deixa fazer as coisas que tu gostas, stress emocional, financeiro também, não podes trabalhar se calhar, ou não consegues trabalhar tanto quanto devias, então tudo isso, só de pensar, gera imensa ansiedade. Uma pessoa que está doente, que tem uma doença crónica,
se calhar, ou melhor, tenho a certeza, se ela for grave o suficiente, se calhar não pode fazer grandes planos, não sabe se amanhã vai estar bem para ir trabalhar, ou para ir ter com aquele amigo, ou para... Enfim, todas as coisas que nós damos completamente por garantidas, não é? Tu aí estás a falar de que doenças? Ou seja, quais é que são as mais comuns a nível respiratório? Eu posso, na parte respiratória, as mais comuns são a asma e a DPOC. E especificamente na doença respiratória tens outro componente, que é a dispneia, ou, para o comum mortal, a falta de ar. A falta de ar gera imenso stress. Certo. Há doentes, é comum, aliás, com essas doenças, que têm medo de morrer durante a noite, têm medo de não conseguir respirar. Yeah. Já conseguiste imaginar o que é não saberes se vais conseguir respirar? Yeah. Não saberes se vais conseguir subir aquela escada e chegar lá acima e conseguir respirar bem? Ou mas diz-me uma coisa, coisas assim. Essas pessoas têm efetivamente falta de oxigênio? Algumas sim, outras não. Então as que não têm é o que é? Percepção? Sim, pelo pode acumular ser. do dióxido de carbono? Ou não? Não necessariamente, às vezes é uma mistura de coisas, percebes? Ora bem, se efetivamente estivermos a falar de doença grave, elas podem ter falta de oxigênio e em resposta a isso o teu organismo, mais uma vez, aumenta a frequência respiratória, está a tentar corrigir um problema e esse aumento da frequência respiratória diz ao teu corpo que há alguma coisa errada, ok? Yeah. E essa parte já entra um bocado isso, no teu campo, não é? Sim. Então acaba por ser um pouco um círculo vicioso, não é? Elas efetivamente têm um problema que aumenta a frequência respiratória para corrigir esse problema e ao aumentares a frequência respiratória e ao sentires falta de ar, isso também gera ansiedade. Certo. E voltas ao início, gera ansiedade, aumenta a frequência respiratória, efetivamente também está aumentada por haver um problema subjacente e vamos nisto, ok? Mais certo, um medo ou seja, e toda a componente sim, psicológica que isto gera e... Pronto, em conjunto com tudo o resto que eu já falei, que na doença respiratória é comum às doenças crónicas. O stress emocional, financeiro, o medo de se vais conseguir fazer alguma coisa, se vais conseguir trabalhar, se... Enfim. Então, a nível químico, o que nós estamos a falar nesta ligação é pessoas que têm doenças respiratórias tendem a ter ou a desenvolver mais facilmente ansiedade e depressão. Sim. Porque quimicamente o corpo está quase sempre em stress. Eu diria que entra facilmente em stress, ok? E depois aí ainda entram outros componentes à mistura, que é, por exemplo, na DPOC a inflamação sistémica, a própria inflamação também tem efeitos deletérios, ok? A nível do organismo e da libertação de hormonas de stress e tudo isso está muito relacionado e é extremamente complexo, ok? Yeah. Portanto, mesmo para um pneumologista no cotidiano, eu não avalio isso dessa maneira tão molecular, por assim dizer, não é? Eu tento ajudar os meus doentes tentando melhorar os seus sintomas, com medicação, referenciando-os para programas de reabilitação respiratória, para eles aprenderem a respirar, para melhorarem o seu status físico. Muitas vezes também eu os referencio a consultas de psicologia, para eles trabalharem maneiras de lidar com esse stress, com a ansiedade, com a nova situação em que se encontram. E eu relembro que isto são doenças crónicas, ou seja, vais ter para sempre, não vai embora. Ok? E muitas vezes progressivas, aqui falo mais da DPOC, ou seja, vai piorar. Tu já falaste várias vezes da DPOC, portanto, se percebi, é doença pulmonar obstrutiva crónica. Sim. O que é que causa isso? Fumar, principalmente. Ok? Mas não só. O tabagismo é o principal responsável, mas também a exposição a outros fatores de risco, como o fumo de combustão de biomassa, ou seja, o fumo das lareiras e da queima de carvão, poluição também pode contribuir. Se tu também já tiveres um desenvolvimento pulmonar de base alterado, isso também pode entrar em jogo e fazer-te mais suscetível. Algumas alterações genéticas também podem contribuir e alterações estruturais pulmonares, etc. Há algumas doenças que tu notes que são desenvolvidas... Ou seja, há sempre ameaças externas ou há algumas doenças que tu notas que se esta pessoa respirou de uma certa forma a vida toda, isso pode contribuir para... Talvez o respirar pela boca, não é? Como vimos, provavelmente contribui para algum tipo de doenças. É assim, mas... o respirar pela boca causar doenças, é isso que me estás a perguntar? Eu estou a perguntar se nas doenças que tu acompanhas enquanto pneumologista... Tens normalmente algumas que são causadas por, ou seja, esta pessoa não fuma, esta pessoa não inalou nada de especial que fizesse com que isto acontecesse, mas tem uma doença, tem uma forma de respirar que foi contribuindo para que o seu organismo ficasse cada vez mais frágil nesse aspecto e desenvolveu uma doença pulmonar. É assim,
Só por isso, não propriamente, mas eu diria que, ora bem, se entras na parte da respiração disfuncional, depois nós podemos falar disso mais à frente. Isso é uma entidade descrita, mesmo sem doença subjacente, complexa e pouco reconhecida pelos médicos, porque nós tratamos doenças. E encontrei alguns artigos, nomeadamente um artigo na Revista Brasileira de Pneumologia, acho que é a Revista Brasileira de Pneumologia, o Jornal Brasileiro de Pneumologia, pronto, não me lembro agora, que falava sobre essa entidade e sobre os diferentes tipos que existe. Eu diria que em pessoas há doenças que não são causadas por fatores externos, que são por suscetibilidade individual. Por exemplo, um asmático, se tiveres toda a tua família cheia de asmáticos, é mais provável que tu também sejas asmático, ok? Isso está demonstrado. Eu diria que essa respiração disfuncional, falando das doenças que eu habitualmente acompanho, pode agravar a qualidade de vida dessas pessoas e os sintomas, mas não propriamente causar uma doença. Sim, até porque as doenças são multifatoriais, não é? Isso, ou seja, ninguém, não há isto causa isto. Isso, sim, e então nestas, meu Deus. Embora com a boca que podemos quase conseguimos seguir uma lógica que permite alegar que pode causar algumas doenças. Sim, eu acho que pode contribuir. Por exemplo, há bocadinho estávamos a falar da questão das crianças e das anomalias craniofaciais. Aquele fascis que eu falei há bocadinho, o fascis adenoide, eu não me lembrava do nome, que é aquela criança que tem adenoides, que são... como é que eu ia te explicar? Tecido linfático, está tipo na nossa garganta e atrás do nosso nariz, e que se forem muito... estou sempre a tocar nisto, peço desculpa. Tranquilo. Se forem muito grandes, podem basicamente fazer com que ela respire pior. Então ela respira pela boca e isso pode dar alterações craniofaciais. Bem, e as alterações craniofaciais podem ser responsáveis pelo aparecimento, por exemplo, são um fator de risco para a apneia de sono. Sim, e mesmo as próprias adenoides grandes também. Porque eles, mais uma vez, há apneia de sono inclusivamente em crianças também, não é só em adultos. Portanto, aí essas alterações craniofaciais, na verdade, são resultado de eles não conseguirem respirar pelo nariz porque têm adenoides grandes. De certo modo, estás a ver, estão a contribuir para que depois apareça uma certa patologia mais tarde. Agora, não creio que possa dizer que respirar pela boca vai fazer com que sejas asmático. Sim, claro. Pronto, não agora, podemos alegar assim. Sim, é uma respiração menos eficiente e existe alguma evidência científica também que uma pessoa saber respirar funcionalmente, em conjunto com outras medidas, pode ajudá-la a sentir-se melhor, a ter menos sintomas. Aliás, esse controle ventilatório e tudo mais faz parte dos programas de reabilitação respiratória que nós usamos em pessoas com patologia respiratória. Portanto, então há dois caminhos onde eu gostava de irmos, que era... Um deles é percebermos aqui um bocadinho melhor o que é que tu, enquanto médica, caracterizas como respiração disfuncional, não é? Que indicadores é que são esses para alguém que esteja lá em casa a ouvir ou a ver, pense, será que eu me identifico, que eu não me identifico? E depois gostava também de falar um bocadinho dessa questão da reabilitação respiratória, um bocado o que é que se faz, o que é que acontece, claro que sim. Como é que vocês trabalham nesse sentido. Por isso, se calhar, vamos primeiro aos sinais e depois... Assim, de um ponto de vista médico, uma respiração disfuncional, eu diria que é, portanto, a respiração é um processo em que tu fazes trocas de gases, no fundo. Pois, isso é curioso, porque nós chamamos de respiração, mas na verdade o que nós achamos que é respiração é ventilação, não é? Sim. O respirar é ventilar, respirar é... O verdadeiro respirar é o que acontece há dois quimicamente, tipos de respiração. Não é? Tens a respiração pulmonar, não é? Em que basicamente o sangue passa pelos teus pulmões, o oxigênio passa para o nosso sangue sistémico, por assim dizer, e depois o oxigênio passa cá para fora e deitamos-lo fora. O dióxido de carbono. Sim, desculpa, exatamente. O oxigênio passa para dentro do sangue, enganei-me. E o dióxido de carbono é que passa cá, vai-se embora, não é? E depois temos a respiração celular. A respiração celular é basicamente o uso desse oxigênio para gerar energia a partir do que nós comemos, não é? Certo. E esse processo de geração de energia produz dióxido de carbono, entre outras coisas. Isso. Ok? Pronto. Portanto, dito isto, eu diria que uma respiração disfuncional é uma em que isto está comprometido. Ok? Pronto. De um ponto de vista médico, ou seja, ou não chega oxigênio suficiente, ou o dióxido de carbono não é expelido, ou os dois. Pronto. E então isso compromete, este processo é essencial à vida, não é? Nós não conseguimos viver sem respirar. Não dá. Como é que se mede a respiração celular? Porque eu sei que nós metemos o oxímetro no dedo, mas aí estamos só a medir de algum modo o oxigênio no sangue. Exatamente. Mas não estamos a garantir, porque eu posso ter 100% de oxigênio no sangue e morrer porque não tenho nas células, certo? É verdade, sim senhor, muito bem. Sim. Obrigado. Existe. Então como é que se mede nas células? Ora bem, nas células é um pouco mais difícil, mas tu tens maneiras de saber se elas estão a respirar. Podes medir o dióxido de carbono. Certo.
Faz por exemplo, sentido. que é o, Portanto, que é se o não produto, tiveres, não está. Que é o produto, sim. Tu, por exemplo, em doentes críticos ou doentes intubados, tu consegues medir o dióxido de carbono no final da respiração, end-tidal CO2, não é? Ok, exatamente. Pronto. E se tu não tens end-tidal CO2 é porque Ou seja, alguma se não coisa está estás errada. a expirar dióxido de carbono é porque ele não está a ser expirares produzido. dióxido de carbono, isso é uma maneira de medir. Estou aqui a pensar de que outra forma. É assim, nós avaliamos as funções vitais de várias maneiras, certo. Percebes? Então, Mas ou seja, não há uma coisa melhor para medir diretamente, há mais por associação, não é? Sim, que é se não estás a expirar. No fundo, eu diria que sim. Lá está, nós avaliamos, a maneira como nós avaliamos um doente é complexa, percebes? Então nós avaliamos várias coisas ao mesmo tempo, mas sim diria que para medir respiração celular tem que ser por aí, é a única forma. Porque é verdade, existem até alguns quadros, por exemplo, as intoxicações por monóxido de carbono. Sabes o que é o monóxido de carbono? Eu acho que não, é aquela coisa de antes aquilo das braseiras, das braseiras, exatamente. Sim, ele liga-se à hemoglobina de forma super forte. E faz o quê? Impede que o oxigênio saia de lá? Impede que o oxigênio seja levado onde é suposto, estás a entender? Porque ele ganha, por assim dizer, ao oxigênio. Ou seja, não há espaço para o oxigênio. Ele não é entregue, então as pessoas morrem nesse contexto, estás a entender? Tipo, existe oxigênio numa sala com uma braseira, existe, só que o problema é que existe um competidor que se agarra, por assim dizer, tem mais afinidade com a hemoglobina. Eu acho que as pessoas, quando não sabem isto, eu sempre achei que sim, aquilo é perigosíssimo na sala mesmo. Sim. simplesmente deixava de haver oxigênio, mas não necessariamente. Não propriamente, é assim, obviamente quando tu tens combustão de alguma coisa, há consumo de oxigênio, não é? Mas uma braseira também não consome assim tanto oxigênio a ponto de ficar rarefeito e sem ar na sala, não é? Exato. Pronto, mas no fundo é esse o problema, aquilo liga-se com muita afinidade à hemoglobina, então é um bocado por aí. Há outros quadros desse género, estás a entender? No fundo compromete a respiração celular, não é? Porque não chega oxigênio às células. Ok, então falámos quimicamente do que é que são indicadores de uma respiração que não está a acontecer, não é? Sim. Mas a nível mecânico, tu consegues olhar para uma pessoa, ou seja, eu chego ao teu consultório e consegues olhar para alguns indicadores que te dizem a respiração desta pessoa não é muito funcional? Absolutamente, sim. Nós conseguimos ver isso a milhas. Quais é que são? Ok, fixe. Quais é que são os indicadores? É assim, em regra, uma respiração rápida não é bom sinal, ok? Aliás, a frequência respiratória é um sinal vital e é normalmente um dos primeiros sinais de que alguma coisa está errada, ok? Um doente, uma pessoa que está internada, por exemplo, e que eu vou ver e que está a respirar rápido, essa pessoa não está bem. Para deixarmos aqui um contexto. Quantas vezes por minuto é que te dizem que não está rápido? Que não está bem? Que não está bem, é assim, definitivamente acima de 30, não está bem, e bem, eu diria até menos do que isso. Acima de 20 já é assim um bocadinho. 25, daí para cima, 30 absolutamente não está bem, mas já vi muito mais do que isso. Pronto, pessoas extremamente taquipneicas, é assim que a gente chama. Ou então, se for uma respiração muito rápida e superficial, polipneia. Pronto, pneia é de respiração, poli é muitos, taqui é rápido, ok? Portanto, taquipneia, a polipneia é de muitas respirações por minuto, é isso? E superficiais, ok? Taquipneia são é o aumento do número de respirações, mas não necessariamente tão superficiais assim, ok? Pronto, portanto sim, absolutamente uma respiração rápida não é um bom sinal, especialmente se for muito superficial, a pessoa está cansada, a arfar, corta frases, por exemplo, isso é mau sinal também, ok? Ou seja, até no discurso tu consegues notar logo. Não consegue falar, não é? Tipo, tem que respirar a meio de uma frase, isso também é muito mau sinal. Aliás, nós escrevemos isso nos diários, isso são sinais de dificuldade respiratória. Outra coisa também é o uso de músculos acessórios, ok? Que é quando tu usas tipo os músculos do pescoço. Ou seja, quando sobes muito aqui a zona. Que está a usar extras para conseguir compensar-se. Outro sinal de alarme é uma coisa que se chama tiragem, que é basicamente quando tu vês estas fossinhas aqui, estás a perceber, são as fossas supraclaviculares, ou então o espaço entre as costelas a ir para dentro quando a pessoa respira, ok? Isso chama-se tiragem. Ou seja, quando a pessoa inspira, o espaço entre as costelas vai para dentro, devia ser exatamente o contrário. Exato, não? Estás a perceber, está em enorme esforço, cortar frases, pronto, isso diria que é o extremo do rápido e é o que nós vemos mais. Uma pessoa a respirar muito devagar também não é bom sinal, não é? Aí já
Por exemplo, uma pessoa que está em coma ou que teve uma intoxicação por algum fármaco, que está a respirar muito, muito devagar, ou que normalmente está obnubilada, não está muito consciente ou está muito sonolenta. Certo. Pronto, isso é o outro extremo. Eu não vejo isso assim tantas vezes. Os meus normalmente estão a respirar rápido. Muito rápido. Sim. Os meus também. Os da ansiedade também. Exatamente, pronto. Portanto, eu diria, é assim, o mais comum de um pneumologista ver absolutamente é a respiração rápida, superficial, cortar frases. Não é preciso chegar a tanto, mas às vezes tenho pacientes que chegam ao consultório e vieram da sala de espera, portanto, normalmente é uma distância curta e estão cansados, têm que descansar um bocadinho até conseguirem falar comigo. Portanto, diria que é por aí. Mas aí, por exemplo, eles ficarem cansados e eles ficarem ofegantes, é porque está a acontecer uma má oxigenação nas células e, portanto, não há muita energia disponível? É porque o nosso organismo tem alarmes montados para tudo, ok? E há alarmes também para a descida de oxigênio, nomeadamente, ok? Portanto, se tu te saturas, por assim dizer, ou seja, se o teu oxigênio em circulação diminui, há a ativação de uma resposta do género a dizer: ei, pessoal, isto não está bem, temos que fazer aqui umas coisas para isto voltar aos eixos. Então, aumentas a frequência respiratória. Isso é bom, porque sabes que eu estou sempre a alegar que respirar pela boca aumenta a tua ansiedade. Tens que parar de respirar pela boca e isso vai ajudar a reduzir a ansiedade. Faz todo o sentido com o que estás a dizer, não é? Porque respirar pela boca oxigenas pior, porque estás a expulsar demasiado dióxido de carbono. Sim. E não gostas desta ideia? Não é isso, mas eu ia te dizer, às diz. vezes é uma resposta porque também é uma forma de respirar com menos resistência, percebes? Ou seja, uma pessoa extremamente cansada, nem precisas pensar num doente, uma pessoa que faz uma corrida fica a respirar assim, porque provavelmente é um mecanismo de respirar com menos resistência do que no nariz e de se socorrer, por assim dizer, disso, nem que seja temporariamente. Mas não deixa de ser paradoxal, que é, eu respiro assim porque eu preciso de mais oxigênio, no entanto eu estou a respirar de uma maneira que é muito menos eficiente. É verdade, sim. O que, isto obviamente não falando da parte da doença, né? Na parte da prevenção, o que a minha formação diz é que esse ofegante acontece pela baixa tolerância que tu tens ao dióxido de carbono, porque quando tu corres muito, tu produzes muito, né? Estás a produzir muita energia, produzes muito dióxido de carbono. Se tu tiveres baixa tolerância, facilmente ficas muito mais ofegante. Sim. Isso é verdade. O dióxido de carbono também é um gás que modula a respiração, é extremamente importante, ok? Ele consegue. Ora bem, nós temos, mais uma vez, vou voltar a falar dos alarmes, nós temos receptores e alarmes em vários sítios na nossa circulação. Quimiorreceptores, não é? Sim, quimiorreceptores, temos outro tipo, e nomeadamente a nível do sistema nervoso central, que é onde está o nosso controlo da respiração, não é? E eu estou a falar de uma forma extremamente simplista, antes que me venham cair em cima, mas basicamente ele modula, ou seja, ele consegue se difundir para dentro do nosso sistema nervoso central, que está muito protegido, é tipo um santuário, há uma barreira que se chama barreira hematoencefálica, ele consegue se difundir para lá e há lá sensores, no fundo, que quando há uma subida do dióxido de carbono vão fazer com que a frequência respiratória aumente, para que ele seja expulso, e quando há o contrário vão diminuir a frequência respiratória para que a homeostasia se mantenha, ok? Porque isto, no fundo, o dióxido de carbono está muito ligado ao controle de outra coisa, que é o pH. No nosso organismo. E se eu percebi, se tu me puderes esclarecer isto, a forma como os quimiorreceptores percebem se os teus níveis de dióxido de carbono estão bons ou não é através do pH, certo? Também. Sim, também. Okay. Sim, dióxido de carbono, H+, pH, está tudo um bocado interligado, ok? E o pH tem que ser mantido num intervalo muito curtinho no corpo humano, entre 7,35 e 7,45, ok? E isso é afinado de forma quase milimétrica pelo nosso organismo, ok? Então, a ventilação é uma forma rápida, a respiração, ventilação, como lhe quiserem chamar, de corrigir esses distúrbios, ok? Depois há uma forma mais lenta, que é a parte renal, pela excreção de bicarbonato ou pela retenção, conforme o que seja necessário. Como é mais lento, não demora horas a dias, ok? Portanto, no fundo é isso. Estes mecanismos são todos usados para garantir que o pH no nosso organismo é mantido naquela faixa, está bem? Portanto... Deixa-me trazer-te para o dióxido de carbono outra vez, porque eu acho que isso é super importante, porque eu sempre aprendi na escola e eu já perguntei isto a muitas pessoas e toda a gente me diz isto. O que eu aprendi na escola é que eu preciso de oxigênio e tenho que deitar fora dióxido de carbono. Não há mentira nenhuma aqui, não é? Mas normalmente a ideia que fica é:
eu não preciso do dióxido de carbono, eu tenho que o mandar fora, não é? Mas na verdade nós precisamos de bons níveis de dióxido de carbono no nosso corpo. Sim, absolutamente. Portanto, explica um bocadinho os benefícios. Ele é um regulador, não é? É assim, ele é um produto do nosso metabolismo, portanto nós inevitavelmente vamos produzi-lo e Claro. sim, se ele se acumular em excesso, eu frequentemente vejo isso nos meus pacientes também, é obviamente um problema, não é? Sim, mas Porque aí vai é em termos de doença. De doença, não é? sim, eu sei, eu estou sempre a fugir para aí, não é? Não, eu percebo, eu até gosto deste não consigo, toque e não é? foge. Tipo, é o problema. Sim. Mas ele é responsável pela regulação da nossa ventilação, ele é muito importante. A questão do expulsar, sim, ele tem que ser deitado fora, não é? Claro. Mas, claro, mas não todo. Não todo, nem é todo, e temos que manter algum e precisamos dele porque ele é um regulador muito importante da nossa respiração. Podes explicar mais ou menos o que é o efeito de Bohr, se calhar para ajudar as pessoas a perceber um bocadinho melhor como é que isto funciona? O efeito de Bohr é um fenómeno fisiológico, foi descrito por um senhor dinamarquês, eu acho que ele era químico, se não estou em erro, não sei se era médico ou químico, em que basicamente eu acho que o sítio mais fácil para nós entendermos é no músculo, essencialmente, na presença de um pH ácido ou de um CO2 elevado, a capacidade da hemoglobina descarregar o oxigênio fica mais fácil. Exato. No fundo. O que é ótimo, porque é assim, quando nós, por exemplo, e vamos imaginar um músculo em exercício, há muita produção de energia, certo. Não é? Está ali a carburar, a consumir glicose e a produzir CO2 e água, não é? E esse CO2 vai fazer com que o pH deixa um bocadinho e esse músculo está a trabalhar, portanto precisa de oxigênio para continuar a produzir energia e a trabalhar. E graças a esse efeito, por assim dizer, a hemoglobina tem mais facilidade em o descarregar para o músculo onde ele é necessário. Essencialmente o efeito de Bohr é isso. O nosso organismo, lá está, é uma máquina fascinante e depois tem todos estes mecanismos para facilitar que as coisas aconteçam. É brutal. Como é suposto acontecerem, não é? O problema mas, só dizendo de forma menos médica, sim. O que tu estás a dizer é: se houver uma boa quantidade de dióxido de carbono a ser produzido no nosso corpo, no nosso organismo, sim. há uma maior facilidade do sangue, do oxigênio passar do sangue para as células. Exatamente, certo? É isso mesmo. Sim. E desculpa, se não houver. Não. Eu acho que isso é importante, mas gosto de fazer sempre os dois certo, lados, né? Certo. Para mim, imagina, eu adoro porque eu sou nerd disto, eu adoro, estas coisas, mas eu sei que alguém que está a ouvir hemoglobina e células. Pronto, é hemoglobina, é verdade, a hemoglobina, pronto, é a molécula que está dentro do glóbulo vermelho, do nosso glóbulozinho vermelho, onde o oxigênio é carregado. Exatamente. No fundo, é por isso que é aquilo que transporta o oxigênio no sangue. Exatamente, é o que transporta o oxigênio no sangue, é por isso que o nosso sangue é vermelho. É por causa dos glóbulos vermelhos onde é transportado o oxigênio e pronto, e ela depois, a afinidade dela com o oxigênio a fazer o seu trabalho, joga um bocado com o ambiente onde ela está, não é? Pronto, e no músculo em exercício convém que ela não se agarre muito ao oxigênio, porque ele é preciso ali, portanto deixa-o lá, se faz favor. Claro. Sim, e lançar aqui aquela curiosidadezinha também, portanto, o oxigênio, a hemoglobina faz com que, ou melhor, o glóbulo vermelho faz com que o sangue seja mais vermelho, não é? Mas aquele sangue que é mais azulado é porque está mais saturado com dióxido de carbono, não é? Qualquer coisa assim? Assim, o sangue nunca é azul. Okay? Não, sim, exato, nunca é azulado. Mas é verdade que o sangue venoso e o sangue arterial têm cores completamente diferentes. Eu quando... ora bem, os pneumologistas, posso contar uma curiosidade, os pneumologistas fazem um procedimento que se chama gasimetria arterial, que é essencialmente, normalmente aqui na artéria radial, retiram um bocadinho de sangue arterial. Pronto, o sangue arterial é o sangue mais oxigenado e a cor desse sangue, quando o sangue é arterial numa pessoa que está bem oxigenada, é completamente diferente de um sangue venoso. Eu sei logo quando é que acertei numa veia. É fácil, porque o sangue arterial é tipo um vermelho brilhante, Um sangue venoso é um vermelho mais escuro, mais carregado. E às vezes há pessoas que têm sangue arterial que mais parece venoso, pronto, porque estão doentes. Sim, é engraçado. Isso quer dizer que não há muito oxigênio. Exatamente, sim. Nós conseguimos. Claro que isto é subjetivo, não é? Pronto, calma. Ninguém vai tomar decisões só pela cor do sangue, mas nós conseguimos perceber, olhando para lá, que
o sangue arterial saudável é um vermelho brilhante, é diferente. E um sangue venoso não é azul, mas sim, é mais um vermelho mais carregado. E é verdade, é porque tem menos oxigênio, é porque tem mais dióxido de carbono e, portanto, a coloração é distinta. O que é que te chocou mais? Agora entraste aqui no que tu fazes na prática, não é? O que é que te chocou mais quando tu te tornaste residente de medicina? Ou seja, ainda não eras especialista? Sim, interna. Interna. Acho que na América é que se chama resident. Sim, está tudo bem, não tem problema. Portanto, quando tu te tornaste interna e começaste realmente a contactar com o mundo da pneumologia, o que é que te chocou mais? Ou o que é que foi mais fascinante para ti? Como é que é chegar ali àquele mundo? Isso é uma pergunta difícil de responder. É assim, eu gosto muito da minha especialidade. O que eu mais gosto é assim, eu acho que o nosso maior privilégio é conseguir ajudar as pessoas a viver uma vida melhor. E ao mesmo tempo, às vezes é chocante quanto sofrimento elas passam, sabes? Tipo, as pessoas com doença respiratória sofrem muito. É um privilégio ser saudável, e ser médica em geral faz-te perceber isso todos os dias. No fundo, pode parecer um bocado treta. Mas é mesmo verdade. Do género, nós tomamos tanto por garantido quando estamos bem, estás a perceber? Do género, não tens nenhum problema. Quer dizer, fazes o que tu quiseres, queres ir ali, vais, queres caminhar, vais, queres ir jantar fora, vais, queres subir umas escadas, dar uma corrida, o teu corpo faz o que tu quiseres, queres nadar, queres falar durante uma hora, não tem problema. E depois um dia ficas doente e tiram-te isso. Tiram-te coisas como tu seres independente, ou poderes tomar banho sozinho, ou querer ir dar um passeio à beira da praia. Entendes? Portanto, eu diria que isso, de eu não estar assim pensando rapidamente, talvez tenha sido aquilo que me chocou mais. Tipo, quanto é que as pessoas sofrem e como é difícil viver com uma doença, ok? E o que isso te tira. Acho que é curioso, porque eu acho que às vezes às vezes caio um bocado neste erro de achar que os médicos já viram tanto que até desensibilizam e já nem pensam bem nessas coisas. Mas não é bem nisso. Mais ou menos. Tu desenvolves um bocado, tens que distanciar um pouquinho, senão enlouqueces, não é? Claro. Mas sim, se calhar eu sou um bocado sensível, mas eu penso muito nessas coisas e às vezes isso também te ajuda a pôr um bocado a vida em perspectiva, entendes? Porque, sei lá, ficas aborrecido porque te bateram no carro, ou porque não chegaste a horas, ou assim, aquelas coisas estúpidas do dia a dia, sabes? E do género. Depois lembras-te do senhor na cama 26 que está muito pior do que tu alguma vez vais estar. Né? Exatamente, entendes? E sei lá, as pessoas a quem eu dou más notícias, ou os filhos a quem eu digo que a mãe deles está a morrer, ou as pessoas a quem eu digo que têm cancro, entendes? Quer dizer, que a minha vida tem problema nenhum, não tem nenhum problema. E pronto, todos nós um dia provavelmente vamos ficar doentes e ter problemas desses. Mas sim, eu acho que isso talvez tenha sido assim a maior realização que qualquer médico, acredito, passa por isso, não é? De se aperceber que as pessoas, quando estão doentes, isso sim é realmente um enorme problema e tem imenso impacto em tudo o que tu fazes. E ter um corpo saudável é a maior bênção e a coisa mais incrível que tu podes ter. E tipo, é mesmo importante aproveitar e cuidar bem dele. Estou sempre a dizer isso aos meus doentes: só têm um corpo, por favor, cuide bem dele. E eu acho que as pessoas esquecem um bocado disso e desvalorizam, acham que só acontece aos outros, estás a entender? E quando dão por elas, estão ali. Pronto, e depois da parte boa, que eu escondi pouco, o privilégio de as poder ajudar, de as poder fazer ficar melhor, de as poder esclarecer também. Isso eu gosto muito de explicar as coisas, de os envolver nas decisões, de lhes explicar porque é que as coisas estão porque é que ele se sente assim ou se sente assado, ou porque é que vamos fazer isto ou aquilo. Sim, acho que essa educação às vezes reduz muito logo o sofrimento, porque tu percebes o processo. É verdade, sim. Há um motivo para eu me sentir assim. Sim, absolutamente. E eu acho que eles, ao entenderem melhor o que se passa com eles, também isso um bocado inicia o processo de aceitação, sabes? Mesmo, não quer dizer que não seja difícil na mesma, mas ajuda e pronto, é um grande privilégio ser a pessoa que os pode ajudar a passar por isso e que os pode guiar um bocado nesse caminho, e tentar ajudá-los o mais que eu consigo, embora às vezes é um bocado frustrante porque nem sempre consigo, não é? Só me respondes a isto se tu quiseres, ok? Mas eu fiquei com curiosidade porque obviamente isto são temas que às vezes são um bocadinho tabus, mas ao mesmo tempo são importantes falar, não é? Tu lembras-te da primeira vez enquanto médica que tiveste que dar mais notícias a uma família a dizer que alguém faleceu? Sim, claro. Como ainda continua a ser muito difícil hoje em dia e já passaram 10 anos. Como é que tu geres isso? Ou seja, como é que tu te preparas?
que é que tu conceptualizas na tua cabeça? Como é que tu tentas estruturar essa comunicação? Como é que tu abordas? Não necessariamente, eu faço consulta de cancro do pulmão. E aí não é tanto a questão da morte, mas as más notícias, estás a entender? E sim, absolutamente exige uma preparação. Eu, antes de chamar o paciente para a sala, vou ver os resultados. Aprendi isto a bater com a cabeça nas paredes, porque já houve vezes em que não o fiz, e depois a maneira como tu entras numa consulta, eu sou às vezes um bocado festiva. Pá, gosto de os receber com um sorriso, não é? Então, como é que vai? Não sei o quê. E isso um bocado marca o tom da consulta. E se tu começas com um tom muito alto, depois como é que vais transitar para a má notícia? Não consegues, estás a perceber? Ou ele vai ser demasiado. Então, vou sempre ver os resultados primeiro. Depois, eu acho que os médicos têm uma enorme lacuna em termos de comunicação. Nós devíamos ter mais formação nessa área, ok? E acabamos por aprender um bocado uns com os outros e com a experiência, mas acho que podíamos ser melhores e isso aprende-se. A dar más notícias, dá para aprender isso é um skill. Pronto, mas sim, eu tenho que me preparar emocionalmente, tenho que me preparar para dar a notícia, tenho que pensar como é que vou entregar essa mensagem, que perguntas vou fazer, porque é importante tu perguntares se, por exemplo, nesse caso de um diagnóstico de uma doença grave, se a pessoa quer saber ou se não quer, se posso falar à frente da pessoa que a acompanha ou não, porque há pessoas que preferem guardar essa informação só para si. Enfim, uma série de coisas, e depois muito set the tone para a consulta, e pronto, para tentar entregar aquela mensagem tão má da melhor maneira possível. E a parte da morte, ora bem, nós, ou melhor, na minha área, frequentemente quando isso acontece, nós já estamos a contar, ok? Os médicos sabem mais ou menos quando é que uma pessoa vai falecer, salvo raras exceções, que às vezes acontece de forma inesperada, mas muitas vezes há sinais de morte, não é? Nós sabemos quando é que um doente está a agravar, quando é que as coisas estão a descarrilar, por assim dizer, e vamos preparando a família. Ok, isso é muito importante. Vocês vão fazendo logo esse trabalho. Vamos avisando que as coisas não estão a correr bem, estou muito preocupado, e pronto, e vamos fazendo um bocado esse caminho e explicando que poderemos ter um final infeliz a curto, médio prazo. Às vezes não sabemos exatamente quando é que vai acontecer, e pronto, tentamos facilitar as visitas, por exemplo, isto no doente internado, ao doente, alargamos a possibilidade de eles estarem lá à beira do seu ente querido. Portanto, isso é todo um processo. E tu tiveste que dar mais notícias enquanto interna? Ou já sim, só... absolutamente. Foi aí sim, o choque foi logo o aí. interno já é um médico, percebes? Pois, exato, já é médico, só não tem a especialidade embora, completa. Claro, né? Que os colegas mais velhos muitas vezes protegem-nos e acompanham-nos, ou então, se a situação é difícil, numa fase inicial são eles que dão e nós acompanhamos, para também tentar perceber como é que isso se faz. Mas sim, há sempre um embate inicial. Isso é... Quando tu dás uma má notícia, seja ela uma morte ou um diagnóstico, há um antes e depois na vida daquela pessoa. E na tua? Também um bocadinho. Sim, embora agora pronto, menos, já estou um bocadinho mais habituada, mas sim, há pessoas a quem custa muito, em que, sei lá, pacientes que já estão mais preparados, já têm mais estrutura para lidar com aquilo, estás a perceber, já estão, mais uma vez, mesmo antes do diagnóstico de um cancro, nós também os preparamos um bocadinho. Certo. A primeira vez, dentro do que é possível, alguns já me chegam com esse diagnóstico, não é? Eu tenho que lhes dizer. Mas às vezes quando chegam com uma suspeita, se essa for a vontade deles, eu comunico-lhes desde logo quais é que são as hipóteses. E sabes que isso, lá está, como terapeuta, aquelas fases todas do luto também acontecem por exemplo, numa doença grave, não é? Então eles precisam de um tempo para processar aquilo, e eu acho que ajuda tu não entregares, se tu ainda não sabes, mas prepara-los para essa possibilidade, eles vão processando um bocado isso, e se calhar depois, quando tiveres realmente a notícia confirmada, eles já estão um bocadinho a contar, mas é sempre extremamente duro para eles. E pronto, e especialmente, sei lá, é sempre duro, mas um doente jovem, uma pessoa com filhos, há um antes e depois, e a cara desse antes e depois é do médico. Fui eu que dei aquela notícia e que marquei aquela vida para sempre, percebes? Mas pronto, também vou ser eu que vou tentar ajudar a melhorar as coisas, não é? É para isso. E também és tu que dás as boas notícias, sim, não é? E esse é outro cuidado. Sim, essas são ótimas, eu adoro essas. E outra coisa que eu tento, só para terminar, outra coisa que eu tento sempre dar ao mesmo tempo é a esperança. Juntamente com essa notícia má vem uma estratégia, ok? Tem que vir. Porque tu não podes
na minha opinião, dar essa má notícia e não dizer que tens um plano. Eu tenho um plano, ok? Eu tenho um plano para ajudar, eu tenho um plano para tentarmos combater isto e vamos combatê-lo e vamos tentar melhorar a situação. Pronto. Portanto, juntamente com essa má notícia tem que vir uma estratégia, porque senão eu acho que isso é destrutivo. Sim, não é? se eu for um médico, ele dá-me uma má notícia e fica calado do género, tipo, não há nada a fazer. Sim, há sempre alguma coisa a fazer. Há sempre alguma coisa a tentar, fazer. Não é? Sim, mas há sempre alguma coisa a fazer. E mesmo em doenças muito más, às vezes há pacientes que têm uma percepção das coisas e que são logo muito sinceros contigo nestas doenças extremamente graves, e não quero que esta conversa fique muito dark. Não, já transitamos. Mas isso é uma realidade. A preocupação deles é, por exemplo, vou sofrer? Quando eu morrer vou sofrer? Vou sentir falta de ar? Tipo, alguns já me perguntaram isto, às vezes logo quando eu lhes dou a notícia. Entendes? E sim, eu também posso, eu tenho respostas nesse aspecto, eu posso aliviar esse sofrimento, nós temos experiência em resolver isso, portanto, e pode parecer um bocadinho triste e deprimente falarmos sobre isto, mas isto é uma realidade, quer dizer, uma pessoa que tem uma doença grave pode falecer e pode preocupá-la como é que esse processo vai ocorrer, não é? Portanto, é muito importante que o médico também lhes dê, os tranquilize. Aliás, e diga, eu vou estar consigo. Se alguém não está preocupado com a forma como vai morrer, é porque ainda não se sente a morrer. Absolutamente, percebes? E quando te dão uma notícia dessas, se calhar a primeira coisa em que tu pensas é: eu posso morrer, ou eu vou morrer. Pronto, será que ou eu vou sofrer? Pronto, que pior do que morrer é sofrer, não é? Quer dizer, portanto, pronto, lá está, tem que vir sempre com uma estratégia, com tranquilização, com confiança. Acho que também é muito importante tu mostrares uma posição de confiança e dizeres: eu estou aqui, nós vamos lutar contra isto juntos e eu tenho um plano e eu vou tentar ajudá-lo. Pronto. Ok, isso é uma boa ponte para as boas notícias, não é? Sim. Que é, se passarmos agora aqui para a parte da reabilitação, o que é que acontece na reabilitação, eu vou-te mandar uma jorrada de perguntas, ok? E assim desenvolvemos o tema por aí para depois fecharmos. Portanto, na parte da reabilitação, não é? Algumas coisas que são importantes que eu gostava de saber. Portanto, a nível do sono, o que é que se pode fazer para corrigir a respiração durante o sono? Nós temos a questão da mouth tape. Eu tenho algumas opiniões sobre isso, não sou cego a favor disso, portanto tenho algumas opiniões e podemos discutir isso. Portanto, o que é que se pode fazer a nível do sono para corrigir a respiração? No dia-a-dia, no dia-a-dia, o que é que se pode fazer para tu teres uma respiração o mais funcional possível? E depois, como tu também tens alguma experiência, eu sei que tu não fazes essa parte diretamente, mas como tens alguma experiência na parte de saber o que é que se faz na reabilitação de doenças, normalmente o que é que se faz e o que é que se calhar uma pessoa, mesmo que não esteja doente, pode transportar para a sua vida para de algum modo reabilitar ou otimizar a sua respiração. Ok. Pronto, é assim, falando dos programas de reabilitação respiratória, eu efetivamente não faço essa área, mas pronto, os pneumologistas todos têm algum conhecimento sobre isso. Os programas de reabilitação respiratória são programas multimodais, multidisciplinares, em que, para pessoas com doença respiratória, em que eles têm múltiplos componentes, nomeadamente educação sobre a doença, educação sobre a terapêutica e também, pois eu diria que é a parte mais importante, a reabilitação em si. E o que é isso? É no fundo exercício físico, ok? Ensino de controle ventilatório, exercício físico, treino de força, treino aeróbio. No fundo, o objetivo é estas doenças respiratórias, mais uma vez vou voltar à DPOC, elas são assim um bocado macabras, por assim dizer, porque no fundo o que é que acontece? Tu tens falta de ar, tu cansas-te, ok? Então, como te cansas, vais começar a andar mais devagarinho e depois mesmo assim perdes massa muscular, perdes capacidade, ainda te cansas mais, ainda andas mais devagarinho, até que deixas de andar, ok? Círculo vicioso, outra vez, lá vamos nós. Então, há disfunção muscular, há disfunção respiratória e isso vai-te fazer ficar cada vez mais disfuncional, cada vez mais com menos capacidade física, com capacidade de fazer as tuas coisas, de caminhar, etc., de cuidar de ti próprio. Pronto, no fundo a reabilitação com o treino pretende inverter esta tendência, vai-te obrigar, por assim dizer, a ganhar massa muscular, a ganhar força, e isso permite-te também ganhar função, ok? Permite-te ganhar capacidade. Não quer dizer que os teus pulmões não continuem doentes, continuam doentes, mas se tu tiveres mais massa muscular vais respirar melhor e vais ser mais funcional, vais ter mais força. E se te movimentares vais estimular mais o corpo a fazer a respiração correta, não é? Exatamente, e o controle ventilatório. Depois eles também têm algumas técnicas de conservação de energia, ou seja,
a maneira como tu fazes as coisas também pode ser mais ou menos eficiente, estás a entender? A maneira como tu levantas uma caixa pesada do chão, a maneira como tu caminhas ou como sobes umas escadas, pronto, há truques, por assim dizer, formas de tu fazeres isso melhor, ok? E de conseguires adaptar-te um bocadinho à tua doença respiratória e também melhorar a tua capacidade. E até no sentar, por exemplo, ou seja, a forma como nós nos sentamos de uma perspectiva médica afeta a forma como respiramos? Sem dúvida, sim, tipo, até a posição da cabeça, não é? Quer dizer, se eu estiver assim, não é? Os pulmões não trabalham sozinhos, os pulmões dependem, e há doenças respiratórias em que o problema não está no pulmão, está na caixa torácica, ok? Eu preciso do diafragma e da caixa torácica, dos músculos respiratórios e também do controle cerebral e tudo mais, pronto, mas falando aqui da caixa, para que ocorra uma respiração correta. E há pessoas que têm tipo deformidades da coluna ou da caixa torácica que não conseguem respirar direito por causa disso, porque nós precisamos dessa força e dessa mecânica para que o pulmão insufle, ok? Principalmente para a parte da inspiração, porque a inspiração é mais passiva, pronto. Mas a inspiração ocorre graças à força do diafragma e dos músculos respiratórios, dependendo da caixa torácica. Se tu tiveres uma posição desvantajosa, com a via aérea toda torta aqui em cima, não respiras bem, não é? Isso é verdade. Pronto, aplicando isso ao dia-a-dia de uma pessoa saudável, eu diria que assim a resposta mais óbvia é o exercício físico. Deves fazer exercício físico, absolutamente, e isso é uma coisa que podes aplicar ao teu dia-a-dia para respirares bem, para teres uma boa saúde em geral, não é? É essencial teres massa muscular, é essencial treinares o teu coração e o teu sistema respiratório para o esforço, e nós sabemos que isso tem outcomes positivos, não é? Depois, além disso, sim, também é importante saber respirar e se quiseres posso agora passar um bocadinho para a parte do sono e do mouth tape. Pronto, eu desconhecia, mas eu percebi que isso é uma tendência nas redes sociais agora do mouth tape. Portanto, tapar a boca para dormir, respirar, para dormir. Pronto, em termos, ora bem, já discutimos aqui hoje que respirar pelo nariz é melhor do que respirar pela boca, e durante o sono dormir com a boca aberta não é bom, porque é desvantajoso em termos mecânicos e da passagem do ar pela via aérea, e pode até, e isso está comprovado, agravar a apneia do sono em doentes que já a tenham, fazer com que tenham mais eventos, nomeadamente pela queda da língua, pela maior colapso da faringe, etc. E a mouth tape foi... Há nomeadamente uma meta-análise de uma revista muito conceituada que se chama JAMA, não sei se já ouviste falar, do JAMA Otolaryngology, que foi publicado em 2025, que eu revi, e que, pronto, a meta-análise é a forma mais forte de evidência científica, porque é basicamente um conjunto de vários estudos, pronto, e basicamente a evidência é heterogénea, ok? Eles tinham alguns estudos em que o mouth taping foi usado juntamente com outras formas de tratamento da apneia de sono e que parecia ter alguma vantagem, outros em que nem por isso. Mas aí era só sobre a apneia do sono? Eu acho que eles também analisaram alguns estudos em indivíduos saudáveis, se não estou em erro, mas não tenho agora presente completamente. Foquei-me mais na parte da doença, não é? Lá está, ossos do ofício. Mas também vi um outro estudo em que, ora bem, o mouth taping pode ser perigoso, nomeadamente se usado em indivíduos não selecionados, ok? Há pessoas que precisam de respirar pela boca para respirarem, como nós já discutimos aqui hoje, portanto, isso pode até agravar o fluxo, ok, respiratório, e portanto isso tem que ser... Mas quando falamos em pessoas, falamos de quem? Em que tipo de pessoas? Pessoas que tenham, por exemplo, rinite ou obstrução nasal crónica. Se tu tapas a boca, elas não conseguem respirar. Portanto, usar isso em indivíduos assim, não selecionados, sem aconselhamento médico, eu diria que não é muito aconselhável. Mas a pessoa pode morrer no sono? Não. Pois. Eu acho que vai acordar porque tem asfixia. É isso, acho pronto. que eu saiba, ninguém morreu com mouth taping, mas imagina, mas pode respirar muito pior, isso é prejudicial para ela, não é? É aí que nós concordamos. A forma como eu normalmente recomendo às pessoas, eu às vezes uso, e a forma como eu normalmente recomendo às pessoas é: ninguém começa logo com uma fita toda tapada na boca, para começar, porque existe, portanto, o Patrick McKeown, que é o formador da minha escola de respiração, a escola é dele, na verdade. Ele criou uma mouth tape que é aberta, ou seja, aquilo só faz o quê? Convida os teus lábios a fechar. Mas se tu por acaso precisares de abrir a boca instintivamente, tu consegues. Então é um treino diferente, menos agressivo nesse sentido.
aquilo que eu recomendo sempre às pessoas, porque depois, obviamente, nesta parte dos indivíduos saudáveis, há também esta falta de tolerância ao dióxido de carbono. Então as pessoas ficam mais facilmente aflitas e ou não conseguem adormecer ou acordam a sentir-se asfixiadas, que não é necessariamente o que está a acontecer. Na verdade só estão com níveis de dióxido de carbono maiores do que estão habituados. E oxigênio mais baixo também. E oxigênio mais baixo é? Porquê? Porque não está a acontecer tão bom? Então não está a passar ar. Se não passa ar pelo nariz nem pela boca. Aí na rinite. Sim, se o teu nariz estiver obstruído. Ok, certo. Aí estamos a falar da obstrução. Ok, eu estou a dizer indivíduos saudáveis que não têm necessariamente uma obstrução nasal, têm só uma tendência para respirar pela boca. Sim. Que depois, obviamente, vai causar um bocado a obstrução nasal, não é? Mas a forma como eu recomendo sempre é que a pessoa, imagina, agora vai lavar a louça 15 minutos e vai, ou mete uma fita, ou mete qualquer coisa. Fazer durante o dia. Durante o dia. Certo. Portanto, acordado para ir treinando isto. Quando isso, 15 minutos for tranquilo, mete 1 hora. Okay. Quando isso for tranquilo, vai então tentar de noite experimentar, ok? Ver como é que se sente. Eu normalmente recomendo uma fita pequenina. Eu tenho uma maior, mas pronto, eu estou completamente à vontade com isso. Há pessoas que estão mais, há pessoas que estão menos. Essa do Patrick é uma recomendação muito boa porque é óbvio, se precisares de abrir está tudo bem. E então eu recomendo que isso seja muito progressivo. Portanto, eu concordo plenamente contigo que o objetivo, porque depois imagina, não, eu vou-me forçar sempre a tapar a boca. Ok, então vais andar um mês, mesmo que demores um mês a habituar-te, só um mês, e depois habituas. Vou andar um mês a dormir pessimamente mal e a acordar assustado e a ficar estressado. Não, o objetivo também não é esse. Imagina, estamos a falar de indivíduos saudáveis, mas quer dizer, se tu nunca fores ao médico vais dizer que és saudável. Não é? Sim, portanto, tens a certeza que aquela pessoa não tem apneia de sono, por exemplo, certo. A apneia de sono é extremamente frequente. Quer dizer, se tu respiras pela boca, se ressonas, se tens sonolência durante o dia, coisas desse género, se calhar deves considerar ir ao médico, não é? Por exemplo, uma pessoa que tem apneia do sono, ela inevitavelmente tem que corrigir a respiração passada da boca para o nariz para começar a corrigir toda a parte da mecânica da boca, ou não? Porque nós tratamos-la de outras maneiras. O tratamento da apneia de sono, em primeiro lugar, nem todas as pessoas têm apneia, têm indicação para tratamento, ok? Isso depende do número de paragens, dos sintomas e das patologias concomitantes. Ou seja, é só se já estiver a comprometer outros sistemas. Sim, mais ou menos. Se tiveres uma apneia, posso-te explicar um bocadinho. Se tiveres uma apneia grave, que nós definimos como mais do que 30 paragens por hora, ok? Aí tens indicação para fazer tratamento no meter. Tens que fazer, ok? Ou melhor, é-te proposto, assim aqui é. Certo. Pronto, se tiveres menos do que isso, se for uma ligeira ou moderada, ou seja, se for entre 5 e 29, tens que ter patologia cardiovascular, por exemplo, hipertensão ou sintomas. Certo. Por exemplo, sonolência, cansaço ao acordar, dor de cabeça pela manhã, sei lá, um monte, há imensos, ok? Pronto, e o tratamento de primeira linha é usar um APAP, um ventilador, para dormires durante a noite, ok? Para dormires. Sim. Pronto, a máscara. Pronto, e há doentes que usam só uma máscara nasal, ok? Certo. Que até é o que está recomendado em primeira linha, já agora. Então, mas usam só nasal e o que é que se faz à boca? Não se faz nada? A boca está fechada, normalmente. A máscara fecha? Não, a pessoa dorme boca fechada. Podes fechar se ela abrir, há maneiras também, posso falar sobre isso. Pois, ok. Mas há pessoas que dormem porque senão é contraproducente, há não é? pessoas que dormem de boca fechada isso, e acredita que se elas abrirem a boca durante o sono com uma máscara nasal, eu depois na análise eu recebo um relatório do ventilador e eu consigo saber, porque tem fuga. Ok. Pronto, e há outros pacientes que têm a usar uma máscara de nariz e boca. Pronto, e às vezes, muitas vezes esse é porque abrem a boca ou porque não toleram a do nariz porque têm, por exemplo, obstrução nasal e não conseguem aguentá-la. Pronto, e a alternativa à máscara de nariz e boca, por exemplo, se abris a boca durante a noite e usas uma nasal, é fazeres uma coisa que se chama apoio de queixo. Sabes o que é? Não. Que é tipo uma fita que passa aqui e que vai por baixo do teu queixo e que te obriga a fazer isto. Bom, isso não é muito diferente da mouth tape. É verdade, faz a mesma coisa. É parecido, mas não te tapa a boca. Pronto, isso também resolve. Certo. Os doentes habitualmente não gostam muito. Pois eu imagino que seja desconfortável. Eles não apreciam muito isso. Pois eu acho que a mouth tape foi um bocado evoluir disso para conseguires manter a boca fechada sem teres uma espécie de capacete. Pronto, mas a mouth tape sozinha, eu vi alguma evidência de que pode ajudar a diminuir o número de eventos, ok? E faz algum sentido se pensarmos nisso fisiologicamente pelo aquilo que nós falámos, porque por causa da queda da língua e do colapso da faringe, mas
que eu saiba, sozinha, para tratar a apneia do sono, não está recomendada. Não, na data de hoje. Eu também acredito que não, porque imagina, se a pessoa faz isso, mas depois, vamos imaginar só este caso, não é? Se a pessoa fizer isso, dorme com mal tape, mas no resto do dia também respira mal e não tem mecânicas como deve ser. Sim. E não faz nenhum tipo de coisas para reabilitação, pronto, também não há milagres. Pois, e o problema da apneia de sono é enquanto dormes, não é? Portanto, tens de corrigir o problema durante o sono. Sim, também, exato. Eu ia-te dizer, associado a isso, há alguma evidência sobre os exercícios de treinamento dos músculos da boca e da língua, e há um bocadinho de evidência nesse sentido, dessa reabilitação, mas mais uma vez, eu não tenho nenhum doente que eu tenha tratado só com isso, percebes? Certo. Pronto, a terapêutica de primeira linha é realmente o ventilador, e depois tens outras que podes usar, nomeadamente, por exemplo, o dispositivo de avanço mandibular, que é tipo uma goteira que puxa a mandíbula para a frente. Eu tenho isso porque eu tinha problemas de ATM. Ok. Ou seja, ficas assim. Exatamente, e isso muda a forma da tua via aérea e ajuda a corrigir algumas paragens. Pronto, e depois há outras medidas que podes tomar na apneia de sono, nomeadamente a perda de peso, não consumires álcool, teres um estilo de vida saudável, enfim. E também podes tratar alguns doentes com a cirurgia, basicamente. O problema está maioritariamente aqui, pelo menos na obstrutiva, que é essa que estou a falar. Certo. Pronto, e agora, portanto, eu diria em conclusão que isso da mouth tape, eu acho que deve haver aí também uma avaliação médica ao mesmo tempo, a evidência não é muito clara, portanto usar assim usar indiscriminadamente com algum tipo de condição, então não sei se é muito boa ideia, não vais morrer em princípio durante a noite, porque o teu organismo tu és obrigado a respirar, não é? E acordas com falta de ar, não é? Tal como acontece na apneia, pelo menos superficializas o sono, alguns pacientes acordam mesmo, portanto tu tens esse mecanismo em ti, não é? Tu não te consegues auto-asfixiar, não é? Não é possível. Consegues... Pronto, mas eu diria que usar indiscriminadamente parece-me um bocadinho arriscado, é assim, mas sim, tem a sua lógica de respirar pelo nariz, é melhor, é verdade, portanto, não sei. É isso. Pessoas saudáveis, a recomendação que eu dou é fazer um treino progressivo, ou seja, não ir logo para aí. Pessoas não saudáveis, ir ao médico. Com certeza, se faz favor, não é? Por favor, ir ao médico. Sara, estamos a terminar, só tenho mais uma pergunta para ti, que é: qual é que seria um conselho que tu davas a alguém que quer respirar melhor no dia-a-dia e até se calhar evitar doenças respiratórias no futuro? Ora bem, evitar doenças respiratórias é assim, portanto, não fumar absolutamente nada. Boa. Nada, nem tabaco convencional, nem tabaco aquecido, nem nenhum. E o nosso pulmão é a maior superfície que nós temos de contacto com o mundo externo. Os nossos alvéolos têm uma área enorme, portanto, tudo o que nós respiramos influencia o nosso interior, por assim dizer, não é? Então devemos tentar respirar um ar saudável, sem poluição, sem fumo, isso é muito importante. Depois, além disso, eu diria também fazer exercício físico, manter um peso saudável, uma dieta saudável. Tentar dormir bem também é importante, e em pessoas com indicação para isso também falaria nas vacinas. Ok? Porque as infecções respiratórias são uma causa muito importante de doença respiratória, nem que seja aguda. Portanto, se tiver indicação, devia fazer as vacinas indicadas em cada situação, a discutir com o médico, e acho que essencialmente é isso. E respirar pelo nariz. E respirar pelo nariz, exatamente. Essa aí não pode Faltou isso. Sara, muito obrigado. Nada, foi um prazer. Gostei imenso.